seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, meu Pai, por esse presente, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor está nos dando. Um grande dia, um grande sábado, meu Deus, um grande mover, um grande portal. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, que portas, meu Deus, foram abertas e portas foram fechadas, Senhor. Meu Deus, ontem nós ouvimos muitas coisas. E a necessidade de fechar muitas portas, meu Pai, eu creio, meu Pai, que muitos tomaram decisões ontem, meu Deus, de fechar portas que estão roubando, meu Pai, como raposinhas, meu Deus, que se torna algo, Senhor, que se torna algo incontrolável, Senhor. Meu Deus, nós não temos controle, meu Pai. Nós só temos controle, meu Pai, sobre a nossa vida espiritual. Nós só temos controle com aquilo que nós comemos, aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós ouvimos. Nós não temos controle, meu Pai, sobre os nossos pensamentos ou sentimentos, mas nós temos um controle, meu Pai, do que vai entrar na nossa vida. Porque a Tua Palavra nos ensina, Senhor, fuja da aparência do mal. Se eu sei, meu Deus, que tem algo que vai me fazer mal, meu Deus, eu nem chego perto, eu nem me aproximo. Meu Deus, eu não negocio com o diabo, eu não desço para o vale para conversar com Sambalate, Tobias e Gesem, meu Deus. Não, meu Deus, nós não negociamos com o diabo. Nós não perguntamos, nós não estamos na mão do diabo, nós não falamos do diabo, meu Deus, nós falamos de Deus, nós estamos nas mãos de Deus, nós confiamos em Deus, nós amamos a Deus, o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso amigo, meu Deus, é aquele, Senhor, que nos sustenta, é aquele, meu Pai, que envia os seus exércitos, meu Deus, para proteger a nossa vida, a nossa casa. Nós cremos, meu Deus, que nós estamos vivendo restaurações, Senhor. Nós acreditamos nessas restaurações, acredita, fala com Deus, fala, meu Deus, eu creio que eu estou, meu Pai, vivendo restaurações, eu creio, meu Pai, que este muro, nesta área da minha vida, já começou a reconstrução, eu não vou parar, eu não vou retroceder, mesmo quando eu estiver sem força, o Senhor me dará força, e eu vou concluir este muro, eu vou reconstruir a minha vida, eu não vou mais ficar nesta posição. Acabou a humilhação, acabou o fracasso, acabou o medo, acabou a covardia, acabou a instabilidade, acabou oscilações, acabou um tempo de altos e baixos da minha vida. Fala para Deus, pela fé, esse tempo foi encerrado, você começou um novo tempo, e a boa obra já começou. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que colocou o querer vai também te dar condição de realizar. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e eu creio, meu Pai, que o Senhor realizará um grande trabalho, uma grande reunião, com uma grande promessa, uma grande palavra. Meu Deus, com muitas mentes sendo renovadas, com muitos jovens, pais, mães, líderes, saindo daqui, meu Pai, com a certeza de uma unção nova, de um poder que está, meu Deus, já disponível, o poder da autoridade, meu Deus, que o Senhor nos deu. Porque, meu Deus, uma coisa que nós aprendemos aqui, nós falamos muito disso, meu Pai, que a consciência pesada nos rouba a autoridade. E muitos, meu Pai, não conseguem, meu Pai, ter autoridade dentro de casa, ter autoridade sobre a família, ter autoridade, meu Pai, no trabalho, ter autoridade sobre a própria vida, ter autoridade por orar por alguém, ter autoridade, meu Deus, de tomar posse da vitória. Por quê? Porque ainda tem portas, meu Pai, que não foram reconstruídas, não foram instaladas e não foram colocadas fechaduras. Meu Deus, não foram colocados chaves, não foram passadas riscas no chão, meu Deus. Mas, meu Deus, isso já é passado. Porque, meu Pai, nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé. E a Tua Palavra diz, meu Pai, em Hebreus 11, meu Pai, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê?
Pois aquele que se aproxima, meu Deus, pois de quem Deus, daquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe e é recompensador para aqueles que o buscam, meu Deus. Meu Deus, é um versículo, meu Pai, que fala tudo. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, agradar o Senhor, mas não tem outra maneira, meu Pai, se nós não nos vestirmos, meu Pai, daquilo que não existe. Isso é fé. É acreditar na palavra, é acreditar no invisível para se tornar visível. É acreditar, meu Pai, no sobrenatural, meu Pai, para se tornar natural. É acordar, meu Pai, é concordar, é acreditar, meu Deus, no que o Senhor já entregou para nós. E para que o Senhor, meu Pai, sim, nos ajude, Senhor, a dar condição para receber tudo aquilo que nós estamos pedindo. Isso, meu Pai, é acreditar, isso é fé. Isso, meu Pai, é tomar para si a autoridade, meu Deus. E que cada jovem tome essa autoridade. Que cada membro, meu Pai, que cada um que está me ouvindo tome essa autoridade, porque ela é sua. O Senhor já te deu. Pegue o que é seu. Pegue o que é seu. Saia daqui sabendo, você está pegando hoje o que é seu. Não vai mais deixar o diabo cirandar, brincar com a sua vida, brincar com os seus filhos, brincar com o seu emocional, brincar com o seu espiritual. Não, meu Deus, aqui eu tenho pais, mas eu tenho filhos, meu Deus. E os filhos sabem, meu Deus, que se não começar a construir agora, meu Pai, só terá mais uma geração, meu Pai, arruinada. E que nós possamos sim, meu Pai, entender que quanto antes eu plantar, mais cedo eu viverei. Meu Deus, que possamos plantar, meu Deus, plantar no reino. Meu Deus, que nós possamos acreditar, que nós possamos confiar. Meu Pai, que nós possamos possuir aquilo que já foi nos dado para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego essa reunião em Tuas mãos, e que seja o Senhor, meu Pai, fazendo, que seja o Teu Espírito, meu Pai, conduzindo a cada palavra, a cada oração, a cada louvor. Meu Deus, a cada entendimento, meu Pai, a cada palavra liberada que sai da nossa boca, meu Deus. Meu Deus, que nós venhamos ter a autorização, meu Pai, de falar, de pedir, de andar e de tomar posse, meu Deus, daquilo que é nosso. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu creio nisso. Eu creio que eu vou viver, ou melhor, que eu já estou vivendo o melhor tempo da minha vida, o melhor tempo da minha família. Todas as áreas da minha vida reconstruídas pela fé. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Todos os muros que estavam em ruína já estão reconstruídos. Pela fé, acabou, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Bom, espero que todos estejam me ouvindo. Tô melhorando, a garganta está melhorando. Essa palavra é uma palavra que nos ensina muito, né? Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por sua casa. Temos que lutar, né? Não importa se você é jovem, você tem que lutar. As guerras que você vence hoje, jovem, amanhã os teus filhos não precisarão lutar e guerrear. São portas que vão estar fechadas. E falando sobre portas, quando você medita no livro de Neemias, ali no versículo 2, quando ele escuta, no primeiro, Neemias 1:3, diz assim, no finalzinho: e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo.
Quando você vai um pouquinho mais adiante, Neemias, ele fala muito sobre a construção dessas portas. Uma casa sem portas, é uma casa segura? Seja uma casa, um negócio, uma empresa, toda casa, todo lar precisa de uma porta. Adianta eu ter a porta e não ter a tranca? Não serve de nada, né? Eu preciso ter a porta e a tranca precisa estar funcionando. Quando esses componentes não estão ali, é onde o diabo tem acesso. É onde ele entra e ele consegue destruir com tudo. E Neemias, ele começou ali, no 3, ele começou reconstruindo as portas e partes do muro. Então, olha só como ele bate muito sobre a importância da porta. No 3:1, diz assim: o sumo sacerdote, Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e o quê? E colocaram as portas no lugar. Mais à frente, no 3, diz assim: a porta do peixe foi reconstruída. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e o quê? No lugar. No 6, eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No 13, 14 e 15, a porta do vale foi reparada. Eles a reconstruíram, colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas aonde? No lugar. 14, a porta do esterco foi reparada. E colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no 15, ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Precisamos colocar a porta no lugar certo. E não basta colocar a porta, precisa colocar a tranca. Porque uma porta sem tranca é só uma passagem. Precisa ter tranca. Ontem, nós vivemos um grande mover. O Senhor veio ao nosso encontro, nos abençoando, reconstruindo e restaurando áreas da vida de muitas pessoas. E dizendo para a igreja: faça uma risca no chão, feche a porta da imoralidade e abra a porta da santidade. Feche a porta da mentira e abra a porta da verdade. Feche a porta da raiva, da falta do perdão e abra a porta do perdão, do amor. Olha o que diz em Apocalipse, coloca para mim, Apocalipse 3:20. Eis que estou e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Consegue entender agora como é importante a porta? Então, na vida é assim. Eu preciso fechar as portas do pecado. As portas que estão me destruindo. As portas que estão me roubando. E abrir a porta para o Senhor. Porque o que ele diz? Que Ele vai entrar e Ele vai cear comigo e eu com Ele. Tem muitas pessoas que a porta da vida espiritual está em ruínas. E escuta o que eu estou dizendo. Se essa porta da vida espiritual, da comunhão com o Senhor, se ela não for restaurada, se ela não for colocada no lugar certo, com a tranca certa, o que vai acontecer?
o diabo vai trazer muitas coisas para te distrair. Porque tem muitas coisas que roubam o nosso tempo com Deus, não é? Redes sociais, séries, filmes, amizades. Tem muitas coisas que roubam a atenção, que nos tira da presença de Deus. E é sobre essas portas que o Senhor está falando e está nos dizendo: feche. Para você que é jovem, se hoje você decide fechar essas portas, que podem ser muitas, você vai estar fechando essas portas para os seus filhos. Se hoje você fecha a porta da imoralidade, do pecado, você vai estar fechando essa porta para sempre da sua vida, da vida dos seus filhos, dos seus futuros netos. Para você que é pai, para você que é mãe, feche as portas imediatamente e abra as portas certas para que o Senhor entre e ceie com você, para que Ele reine, viva ali, conviva com você na sua casa, em uma grande amizade. O pecado está destruindo com o mundo, né? Estamos vivendo um tempo onde o certo é errado e o errado é certo, mas nós que estamos em Cristo, ligados na palavra, então se você sabe identificar o que é errado, você também sabe identificar qual é a porta que você precisa fechar? Você sabe? E você tem fechado essa porta corajosamente, sem medo? Porque você sabia que Neemias, quando Neemias foi se apresentar diante do rei, ele teve medo, sabia? Porque é o que diz aqui. Ele diz assim, no Neemias 2, ali no finalzinho do 2, com muito medo, eu disse ao rei. Neemias estava com medo, mas ele fez com medo mesmo. Tem coisas que são tão prazerosas, não é? Nos traz prazer, mas não é bênção. Não é bênção. Não nos traz bênção, mas nos traz destruição. Nos traz aflições. Tem muitas pessoas que elas estão vivendo aflições por conta de escolhas erradas. Então, jovem querido, lutem por seus irmãos. O que é lutar por seus irmãos? Por essa pessoa que está aí do seu lado. Pelo seu irmão de sangue, pelo seu irmão de fé. É dar bons conselhos, segundo a palavra de Deus. Lutem pelos seus irmãos. Lutem pelos seus filhos que vão nascer. Daqui a pouco, vocês que são jovens, daqui a alguns anos, vão casar, vão ter uma linda família. Lutem pelos seus filhos. Lutem por suas casas. Jovem, se você diz assim, mas na minha casa só eu que busco o Senhor. Então, se levante como Neemias e vai construir a sua casa. Lute pelos seus pais, pelos seus irmãos. Seja você o Neemias que vai reconstruir, que vai levantar, que vai colocar as portas no lugar certo e com a tranca certa. Porque tem isso também, né? Tem a porta certa e a tranca certa. Que você tome essa decisão. Para você que é pai, para você que é mãe. Eu creio que a palavra de ontem, eu tenho certeza que muitas coisas, muitas não, tudo mudou dentro de você. Na verdade, tudo mudou dentro de nós, com decisões. E eu sei que tem pessoas que tomaram decisões bem difíceis, mas o resultado vai superar tudo isso, porque a vitória é grande. Deus vai nos dar
grandes bênçãos, assim como Ele fez com esse povo. Ele restaurou a vida daquele povo. Mas antes da grande restauração dos muros, qual foi a primeira grande restauração? Quem sabe me dizer? Foi da fé, da esperança, que é o que ele diz, né? Então, ele falou com o povo e eles se encheram do quê, ó? E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. É o que aconteceu ontem com a igreja. Sim, vamos reconstruir. E a igreja toda se encheu de coragem, de esperança. E daqui a pouquinho, nós vamos estar vendo tudo restaurado. E tudo é tudo, viu? Não vai deixar muro pela metade, não. Vai ser o muro inteiro, em nome de Jesus. Eu acredito que, quando você lê o livro de Neemias, você entende que o Neemias era um homem que abria portas e fechava portas. Todo livro está envolto de portas. Quando nós lemos na palavra, você vê a porta das ovelhas, a porta dos peixes, nós vemos a porta do cárcere, a porta oriental, a porta da guarda, a porta das águas, a porta da fonte, a porta do esterco, a porta do vale, a porta de Efraim e a porta velha, e a porta dos cavalos. Neemias, a primeira coisa que quando nós lemos no livro de Neemias, nós vemos uma pessoa inconformada. Uma pessoa que conhecia um Deus que tinha. E se ele tinha consciência que se chegou nele, e ele usa muito essa expressão, algo que Deus colocou no meu coração. O Senhor coloca coisas no nosso coração e a gente precisa saber se Ele colocou, Ele dá tanto querer quanto realizar. Ele nos dá a possibilidade. Se eu ler aqui no livro de Apocalipse, você vai ver Jesus: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo. Apocalipse 1, 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do Hades. Quando você lê a história de Neemias, fica com esse versículo para você entender onde eu quero chegar. Quando você lê o livro de Neemias, você começa pelo versículo 1, capítulo 1, você vê uma pessoa ela recebendo uma notícia. Um homem que ele sabia que a porta da vitória de qualquer pessoa, ela começa com oração. Não simplesmente uma oração. Gosto muito de um escritor que ele diz que Deus não responde orações, Deus responde orações desesperadas. Não é uma oração normal. Não é uma oração daqueles que gritam nas sinagogas, mas aqueles que têm intimidade, aqueles que entram pela porta do quarto, fecha e lá falam com o Senhor. O Senhor ele está falando de intimidade, não é porque o Neemias ele sabia que a oração iria resolver. Neemias ele sabia que ele precisava de Deus para resolver. Neemias ele tinha essa fome de falar com Deus. Eu não sei quantos versículos está desde o capítulo 1 ao 13, quantas vezes ele orou. Ele orou para falar. Ele orou para começar o projeto, ele orou para responder o rei da Pérsia, ele orou quando foram, no capítulo 3, quando começaram a zombar dele, Sambalat, Tobias e Gesem. Ele orou quando o povo no 4 começou a se enfraquecer e viu que o tamanho do problema, a situação ficou muito grande. No 5, quando o povo estava lá sendo um, estava escravizando o outro. No 6, quando os muros estavam prontos, mas ainda não tinha colocado a porta no lugar, era o último ponto. No 7, no 8, você vê todos os capítulos Neemias orando. Neemias ele simplesmente sabia que uma pessoa de oração
é uma pessoa poderosa, é uma pessoa invencível. Não é que você vai resolver na oração, não, você vai começar a resolver. Porque não adianta eu começar a orar, ter a fé para orar e eu não ter a fé de avançar. Você quer resolver um problema na tua vida? Quem tem um problema para resolver aqui? Quem tem algum muro que precisa ser reconstruído? Quem tem alguma situação que está roubando a tua paz? Neemias, ele tem todo o procedimento, do 1 ao 13, de como você resolve. Você começa orando, ou melhor, você começa sendo uma pessoa interessada. Porque quem perguntou para Hanani foi Neemias, ou foi Hanani que falou? Neemias, ele perguntou. Neemias, ele queria saber. Neemias teve o interesse de saber. Dali, você vê um homem que ele buscou o Senhor. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo, ele sentou, ele chorou. Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordiosos para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E começa dali vai para o 2. Eu preciso muito que repetir algumas coisas, porque assim, propósito é de Neemias. Às vezes eu começo a falar alguns capítulos, alguns já faz aquela cara, essa eu já ouvi. Não, você não ouviu não. Se você está ouvindo de novo, você vai ouvir, então você vai ter que entender. Ouve o que eu estou falando. Ele soube falar, ou melhor, ele soube perguntar, ele soube buscar, ele soube pedir. Antes, quando ele falou e foi perguntado, ele soube responder. Ele soube se preparar, porque a primeira preparação é ser uma pessoa de oração. Repita comigo, a minha primeira preparação é se relacionar com Deus. Essa é a primeira preparação na sua vida. Muitas vezes a gente não tem o resultado e não está tendo o resultado que a gente quer, porque a gente não é uma pessoa de oração. Porque se você realmente fosse uma pessoa de oração, você ia viver coisas inéditas, coisas incríveis. Por quê? Porque Deus responde a oração. Aquele que bate, aquele que busca, aquele que quer, aquele que realiza a oração, creia que já recebeu. O Senhor dá. A oração de Jabes mudou o destino dele, sabendo que a mãe que tinha colocado, ele era um causador de dores, mas foi uma oração simples. Aumente as minhas terras, livra-me de males e de dores, ajude-me, que a tua mão esteja comigo. E o que no final, qual é o último versículo, última frase? E Deus atendeu o seu pedido. A última frase de Jabes, e Deus atendeu o seu pedido. Nós vemos um crescimento, nós vemos uma evolução em toda a construção. Ele começou, ele fez os pedidos certos. Então assim, primeira coisa que você vai fazer na sua vida é você ter o interesse, é você perguntar, é você buscar saber. Dali, é você absorver o problema pela fé. Depois, é você esperar a oportunidade certa e ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Porque se você não for aqui uma pessoa equilibrada emocionalmente, um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você quer, outro dia você não quer. Um dia você pede, outro dia você se acovarda. E eu ainda falava recentemente com uma pessoa sobre isso. Tem muitas pessoas que começam esse pico, vai de 8 a 80. Começa muito bem, na outra semana já está em 40, na outra semana já vai para 8. Começa muito bem, quer fazer tudo, vem no propósito, fica na madrugada, vem nos evangelismos. Na outra semana não aguenta nem levantar. Na outra semana não aguenta nem orar. Se manda mensagem, não tem força para responder a pessoa que está querendo te ajudar. Isso vem do quê? Ferida. Se nós não fecharmos as feridas internas, nós estaremos vivendo por sentimento. Repita comigo, Neemias
não vivia por sentimento. Neemias vivia por fé. Toda vez ele praticava a sua fé. Toda vez ele dava um passo de fé. Um cara inconformado, um cara valente, um cara de oração, um líder. Ele não se intimidava por nada. Quando você pega o 3, ele começa as reconstruções. Você pega no 2, ele faz os pedidos, ele vai, pede as cartas para atravessar os Transalfrados pelos governadores, ele quer atravessar. Ou seja, não adianta a gente também saber pedir. Eu preciso da autorização do rei. Tem muita gente que até está pedindo para entrar num relacionamento errado. Até está pedindo para abrir um negócio que Deus não mandou você abrir. Até está pedindo para tentar te colocar numa cidade que não é para você estar. Para tentar estar com amizades que não é para você mais andar. Até está pedindo, mas quanto mais você se relaciona e tem intimidade com Deus, mais você sabe o que Deus quer de você. E até para pedir você precisa de Deus. Você sabia disso? Que até para pedir. Porque tem pessoas que pedem. Peça. Mas se não recebe, pede e não recebe porque pede pelos motivos errados. Tem que ter o motivo certo para pedir. Ele pediu e ele fez a oração, poucos segundos eu fico imaginando, eu falei ainda na quarta-feira sobre isso. O rei perguntou, olhou, o semblante está triste, né? Não está doente, então só pode ser do coração. O que você quer? Sabe aquela pergunta? Que às vezes assim, parece que não vai acontecer, mas acontece. O que você quer? E aquela, a Bíblia relata, eu orei e falei. Assim, a gente sabe. Quando a gente está perante uma autoridade, você tem que ter segurança. Você não pode demorar para responder. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu pergunto para alguns jovens, quem é você? O que você quer? E fica lá 10 minutos para responder. Mas, se eu falo uma coisa, olha, eu posso te dar isto aqui, alguma coisas que a pessoa, ela muitas vezes não quer. Olha, pega aqui essa pimenta e bota no olho. Claro que não. A gente sabe o que não quer. Tem coisas que a gente tem na ponta da língua, mas as coisas maiores da nossa vida a gente não está sabendo falar, não está sabendo pedir, não está sabendo demonstrar para Deus. O Senhor quer que você saiba como pedir, saiba se pode você realmente pedir. Porque quando ele pediu, ele teve a autorização, ele teve a liberação e ele teve a provisão. Ele não teve somente autorização de pedir, ele também pediu também que ele precisava de liberação. Porque quando Deus te permite você realizar um grande projeto, Ele tem que te autorizar. Eu ainda falei na quarta-feira sobre isso. Olha Davi em Ziclac. Quem em sã consciência ia pensar para resgatar sua família? Para resgatar os homens que são seus irmãos e também que foram saqueados e querem te apedrejar? Se alguém roubar e sequestrar teu filho e você saber onde está, será que você não vai atrás? Sim ou não? Então por que Davi orou? Por que Davi buscou então? Se é algo tão óbvio. Porque a família não pode estar acima de Deus. Isso é algo que a gente precisa entender logo e de uma vez. A família, filhos, esposa, marido, pai, mãe, não pode estar acima de Deus. Porque se chegar no momento de escolher, você vai escolher a família. Se chegar o momento de tirar, você vai tirar de Deus. Ao invés de você buscar para a obra de Deus, você está buscando para a sua obra. Ao invés de você ser intercessor da casa de Deus, você está sendo intercessor da sua casa. E você foi chamado para cuidar das coisas de Deus. Você foi chamado para ser um intercessor. Você foi chamado para ser um representante de Cristo. Porque quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas.
Não é uma ou nem outra. Deus, Ele supre tudo. Quando fala de abundância, fala de ausência de necessidade. Não é dinheiro. Dinheiro o mundo tem. Mas no mesmo lugar que tem dinheiro, tem remédio de tarja preta. No mesmo lugar que tem dinheiro, tem uma pilha de exames cheio de doenças que dinheiro nenhum pode comprar. No mesmo lugar dinheiro, tem um álbum de foto de 3, 4, 5 casamentos que você entrou e saiu. Então dinheiro resolve, sim ou não? Dinheiro resolve a vida? Dinheiro traz felicidade? Então dá o seu para mim e seja feliz. Dinheiro não traz felicidade. Deus traz felicidade. Deus traz alegria, Deus traz propósito, Deus traz paz. Deus é alegria. Deus te dá propósito. Você já entendeu uma coisa? Isso é muito importante. Neemias tinha propósito, ele não tinha dinheiro. Neemias ele até tinha, mas não usava, não era importante para ele. Você está conseguindo entender? Uma coisa é você ter, outra coisa é esse item ter você. É diferente. O dinheiro é com propósito. E se você não sabe usar o dinheiro, você não vai ter o dinheiro. Se você não sabe trabalhar com dinheiro, você nunca vai ser uma pessoa próspera. Neemias, ele sabia que o propósito valia mais do que dinheiro. Ele estava na corte do rei. Que dinheiro que ele precisava? Ele tinha tudo. Ele tinha aquilo que não se compra. Qual é o talento de Neemias? É servir um vinho? É isso aqui, ó. O talento de Neemias é isso aqui, ó. Não é? Não é isso que ele fazia? Ó, não é isso que ele fazia, ó. Esse era o talento de Neemias, sim ou não? Não. O talento de Neemias era a confiança. A confiança é um talento. Porque para você estar numa posição dessa, você precisa de confiança. E quando eu falo isso, a Bíblia ainda diz, busquem ao Deus da esperança, que te dá alegria e paz para aqueles que confiam. Procura lá, Romanos. Busque ao Deus da esperança, porque a esperança te dá alegria e paz para aqueles que confiam nele. Então Deus, Ele quer uma pessoa de confiança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Romanos 15, 13. Para que vocês transbordem de esperança pelo amor, pelo poder do Espírito Santo. Então, uma coisa que nós precisamos é ser uma pessoa confiável. Sabe o que uma pessoa confiável é? Repita comigo, estável. Neemias, ele já tinha se apresentado triste? Sim ou não? Então ali havia uma estabilidade. Toda pessoa instável é uma pessoa que não é confiável. Toda pessoa instável, oscilante, que uma hora quer, outra hora não quer, outra hora tem, outra hora não tem, outra hora busca, outra hora não busca, é uma pessoa não confiável. Não dá para confiar. Você quer confiança? Você quer confiança? Você quer a confiança de Deus? Você quer a confiança dos seus pais? Você quer a confiança dos seus filhos? Seja uma pessoa estável. Uma pessoa estável. Deus te chamou para você ser estável, confiável. Neemias, ele era confiável. Nós precisamos ser confiáveis. Porque assim, quando eu tenho a confiança, eu tenho tudo. Eu tenho o favor do rei. Eu tenho a autorização do rei. Eu tenho a liberação do rei. Eu tenho a provisão do rei. É ou não é? Quando você tem confiança, você tem tudo. Pensa comigo. Por favor, não se distraia não, por favor. Neemias, ele é um cara de palavra. Porque a primeira coisa que o rei perguntou, o que você quer, e depois, quando você volta? Você imagina? Se ele não fosse confiável, quem disse que ele vai voltar? Quem disse? Agora ele está na terra dele. Agora ele está com o povo dele. É ou não é? Ele não era de lá.
Mas você tem palavra, e você sabe o propósito da sua vida, e você sabe por que você está na corte do rei, para que um dia chegue e você seja o instrumento de restauração de toda uma nação. Um dia vai chegar uma oportunidade. E muitas vezes o problema não vai chegar, e você fazendo parte desse problema. Você pode até não ser aquele que está vivendo o problema, mas você tem a graça, o favor para resolver o problema. Pode ser que você não está com uma dívida, mas o seu pai está, ou sua mãe está. Mas você pode ser a coluna da sua casa, para ser um intercessor, uma coluna, uma fonte frutífera na tua casa, para trazer bons negócios, restauração para a sua família, para a empresa do seu pai, para o trabalho da sua mãe. Não seja um peso morto. Fica só lá, sem fazer nada, só reclamando da vida. Não tem o espírito de Eva. Sabe qual é o espírito de Eva? O espírito de Eva é aquele espírito de você esquecer, repita comigo, esquecer tudo que você tem e focar naquilo que você não tem. O jardim do Éden tinha dor, tinha doença, tinha miséria, tinha solidão, tinha perturbação, tinha guerra, tinha vergonha. Qual é o problema que tinha lá? Eu não vou contar essa piada, não vou contar. Não, eu vou contar sim. E eu estou ouvindo um cara falar assim, olha, eu achei muito engraçado quando eu vi. Deus, Ele criou o homem, tudo perfeito, todos os animais, tudo. Já começaram a entender. Tudo era perfeito, não tinha problema. Adão era um cara realizado, um cara perfeito. Tinha Deus, era seu amigo, era seu pai, seu criador. Não tinha vergonha, tinha comida, tinha animal, tinha tudo. Não tinha solidão, não tinha medo, não tinha insegurança, não tinha nada. Deus olhou, Adão, você está muito feliz. Deixa eu te colocar um problema. Aí foi e criou a Eva. E aí, sabe qual é o problema? Nós vamos ter o problema, sabe qual é o problema? É o homem, porque o homem não fala muito. O homem não quer diálogo. Aí quando você não conversa, a bicha fala com a cobra. Você tem que conversar com a sua esposa. Talvez se ele tivesse conversado com a esposa, ela não tinha falado com a cobra. Quem conversa com uma cobra, olha a solidão de Eva. Quem conversa com uma cobra, é a mesma coisa que você conversar com um boneco, com um brinquedo no seu quarto, você falar com você mesmo. Não, o homem ele tinha que ter mais diálogo, tinha que conversar. E ela não tinha problema, então assim, Adão, espera um pouquinho, deixa eu resolver um problema aqui, deixa eu te dar um problema. Né? Que maldade. Estou brincando, pelo amor de Deus, olha, se Deus criou, era perfeito, né? Perfeito. Diz que é. É né? Perfeito, né, mulher? É perfeito. Isso aí, dona Marilene. Amém. Então, nós estamos falando muito de porta aqui. E uma das portas que precisam ser fechadas é a porta do egoísmo. Eu penso muito nisso. O Senhor nos chama para ser fonte. Você já parou para pensar nisso? Que você é uma fonte? A pergunta é, fonte do quê? Porque todos nós somos uma fonte. E eu falei ainda isso na quarta-feira. Neemias ele chegou em Jerusalém, ficou 3 dias lá, pegou o seu animal, subiu em cima, saiu pela porta do vale, começou a descer pelo vale, foi fazendo a curvinha ali, sentido porta do esterco, chegou na porta ali da fonte e não passou. Já parou para pensar por que ele não passou? Se a pessoa estava fazendo um diagnóstico em 12 portas, por que ele parou na terceira? Já parou para pensar nisso? Para mim tem um significado. A terceira porta, a porta da fonte, uma porta que estava ligada ao tanque de Siloé.
O tanque de Siloé, onde Jesus, ele curou quem? O cego de nascença. Dali ele não pode passar. Se uma pessoa está fazendo um diagnóstico, por que ele não só fez a curva e continuou? Porque simplesmente ele responde a gente por que ele não continuou quando no próximo versículo, no 2,17, coloca no 2,17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Era um povo cego. Você não pode provar e não vai ter a fonte que é Jesus Cristo, a terceira porta. E eu posso sim falar que Pai, Filho e Espírito Santo, poderia sim falar sim que a porta ele não conseguiria passar por aquela fonte, aquela porta da fonte, se primeiro ele não tivesse resolvido a cegueira do povo. Um povo que se acostumou em viver uma vida pequena. Um povo que se acostumou em viver uma vida medíocre. Um povo que se acostumou a sofrer humilhação. Um povo que se acostumou a andar olhando para baixo. Um povo que não tinha esperança. Um povo que acreditou que ali não tinha mais nada o que fazer. E a primeira coisa que Neemias viu, ele falou, olha, o que adianta eu fazer um diagnóstico em uma muralha em ruína, sabendo que o problema é interno? Nós temos que decidir, eu preciso buscar enxergar. Não existe cego que vai beber da água, que vai provar da fonte, que vai viver o melhor tempo da sua vida. Você precisa primeiro trazer a luz. Qual é a oração que nós vivemos falando? Traga a luz às minhas trevas. Que trevas? Se você apaga a luz, você consegue enxergar alguma coisa, sim ou não? Você consegue aumentar a escuridão, sim ou não? Mas você consegue ligar uma lanterna. Então quer dizer que não é o excesso de escuridão, mas é a ausência de luz que escurece os seus caminhos. Você precisa buscar a luz, porque a escuridão sempre vai existir. A questão é que você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para viver uma vida iluminada. Você foi chamado para ser sal. Você não pode viver uma vida escura. Neemias saiu à noite, ele entendeu que aquele povo estava há muito tempo já naquela escuridão. Você tem que viver uma vida que transborda, uma vida que derrama na vida de outras pessoas. Se eu pego aqui, é muito importante que eu quero trazer para você Neemias 13. Eu nem passei, mas eu quero ler ele. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles, o nosso Deus. Porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Uma pessoa que era para estar numa posição ali de liderança espiritual. E a posição que você, cada vez que Deus te coloca numa posição alta espiritualmente, você se torna uma influência, e a maior autoridade do lugar sempre vai ser espiritual. Então, presta muita atenção. Ele tinha sido, antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo. Mas ele era parente próximo de Tobias.
Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros e as ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, o rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão. Voltei para Jerusalém, aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Quando ele chegou, ele viu aquela situação. O problema era você ceder um espacinho para uma pessoa para colocar suas coisas? Será que o problema realmente é você abrir uma sala e usar alguma coisinha ali, né? Não está atrapalhando ninguém, vem aqui na igreja, eu posso deixar um negocinho ali para você. Bispo, só vou deixar um negócio aqui, mas ali vai ficando. Ali vai ficando. Uma situação que muitas vezes não é uma situação neutra, não existe neutralidade. Ali era uma mentalidade que não havia problema. E ele só fez isso enquanto Neemias não estava. Quer dizer que Eliasibe não se tornou e não era uma pessoa de confiança. Um Eliasibe não era uma pessoa que tinha temor. Porque ele precisava de uma pessoa para verificar. Eliasibe, ele se tornava, ele estava agindo como um filho irresponsável e não como um pai responsável. Quando ele voltou, soube o mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala. E você vai entender que não é ceder uma sala. Você vai entender aonde chegou esse problema. Presta atenção. Porque é uma porta, é uma brecha, é uma janela, é uma rachadura que o diabo precisa. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Olha a bagunça que estava. Não tinha como se sustentar. Mas eles eram descendentes de Arão. Eles deveriam que tinha uma parte que eram deles e não estavam sendo passadas também. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. Ele estava voltando e colocando pingo nos is, cada lugar, cada pessoa na sua função. Ele estava organizando de novo. E todo o povo de Judá trouxe o dízimo de trigo e vinho novo e do azeite aos depósitos. Começou a trazer, e todo o povo de Judá começou a voltar o trigo, vinho, alegria, azeite, unção. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Petaias, como encarregados dos depósitos, e fiz Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Eu preciso dar uma pausa. Neemias, ele cortou o assunto para, meu Deus, lembra-se de mim, olha o que eu estou fazendo. Eu estou dedicando a minha vida, eu estou dedicando meu tempo. Eu estou organizando uma casa que eu não moro. Lembra-se de mim, olha minhas obras, lembra-se de mim. E ele continua. Naqueles dias vi que Judá
Vi em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado e ajuntavam trigo e carregavam em jumento junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Eles não estavam respeitando as ordenanças, aquilo que o Senhor tinha colocado. Ninguém faz nada no sábado. O problema não era o trabalho. O problema ali é que havia uma regra, uma ordem. E se você para de cumprir uma ordem, você para de cumprir as outras. Então os adverti que não vendesse alimento nesse dia. Havia alguns das cidades de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda espécie de mercadoria os vendiam em Jerusalém no sábado. Para o povo de Judá, diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia do sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam mais a ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém nas vésperas no sábado, ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Presta atenção neste ponto aqui, por favor. Quando as sombras da tarde cobriam as portas na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Isso aqui me ensina muito. Porque se eu não posso ter o controle em algo somente no falar, se eu não consigo ter o controle num aplicativo, no Instagram, eu deleto. Se eu não consigo ter o controle de ver quanto tempo eu fico dentro no YouTube, assistindo Instagram, assistindo YouTube, falando com pessoas, fofocando, vendo vídeos que só roubam, eu deleto. E eu já fiz isso. Há um tempo atrás, quando eu não consegui ter esse equilíbrio em Instagram ou Facebook, eu deletei. Pronto. Fechei as portas. Vamos lá. Agora você vê uma pessoa de alto nível. Olha aqui, ó. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia do sábado. Então, assim, eu fechei. Mas eu não posso confiar ainda, porque não está seguro. Eu vou colocar pessoas de confiança. Agora, vem o ponto 20. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Ficavam ali à espreita. Ficavam ali à porta. Ficavam sempre rodeando uma brechinha, uma oportunidade, alguém aparecer, eles ficavam lá esperando. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o diabo sempre acredita que você vai abrir uma porta. O diabo, ele acredita que vai ter uma hora que você vai abrir. O diabo acredita que essa porta vai ser aberta em algum horário, durante o dia do sábado. O diabo, ele quer lucrar no sábado também. O diabo, ele quer lucrar numa santa ceia. O diabo quer lucrar em um jejum. Porque o diabo sempre está lá. E ao invés de eu ser prudente, inteligente, desligar o celular, cortar na raiz as coisas, eu fico ainda agindo como uma pessoa imatura. Uma pessoa que não está íntegra com o Senhor. Nós precisamos cortar coisas da nossa vida de maneira radical. Se você vem para a igreja, você vem para a igreja e deixa o celular no carro, você desliga. Se você está aqui, você não vai ficar batendo papo com o outro porque você quer fazer amizade. Ou que, bispo, não é o errado a amizade, não no momento da hora que você está no culto. Se eu estou com sono, eu vou me precaver, então eu vou tomar um café, lavo meu rosto. Eu não vou dar brecha para no momento que uma palavra como essa está vindo, eu estou dormindo, eu estou fofocando, eu estou conversando, eu estou olhando para baixo, eu estou olhando para o relógio. O diabo, ele está ali, ó,
eles passavam a noite junto ao muro. Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-las. Depois disso, não vieram mais no sábado. Eu não vou vender a minha vida por dinheiro. O problema é que muitos querem isso. Eles querem passar a madrugada porque é sempre o dinheiro que os move. Você tem que saber muito bem que é a porta das ovelhas que foi reconstruída primeiro e não a porta dos peixes. Ali haveria e ali tinha que ter, estava sendo estabelecido um novo tempo, e já era o 13, era o Neemias, já estava no capítulo 13 aqui. Tudo já tinha acontecido. Mas ainda tinha coisa, e fica pior. Fica pior. Começou aonde? Com Eliasibe sendo um responsável, colocando coisas dentro do templo de Deus. Quando você se torna um irresponsável, deixando coisas entrar no seu coração, no templo do Espírito Santo, vai entrar mais coisas, e vai ficar pior. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fossem respeitados como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Mais uma vez, orando. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Quais as últimas direções de Josué? Não se mistura. Quando você pega em Juízes 1, não se mistura. Não casa com mulheres estrangeiras. Não se deem a ela e nem se dão. Não façam alianças. Ah, bispo, mas eu gosto tanto dela. Ela lá, ela só samba uma vez no ano. Não, mas ela só assim, ela faz umas coisas, ela só fuma, ela só bebe. Aí você acha que você é inteligente. Aí você acha que você tem sabedoria. Aí Neemias vai te mostrar como você tem sabedoria, no 24. Coloca aqui. A metade dos filhos falavam em língua de Asdod, e a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Estavam morando em Jerusalém e não sabiam falar a língua de Judá. Falavam outras línguas. Esse é o momento que a gente fala com os pais. Quantos filhos estão aqui dentro e falam outras línguas? Não falam a língua de Deus, a língua de Cristo. Vivem falando palavrão. Vivem falando de assuntos imorais. Qual é as mulheres estrangeiras que você está abrindo dentro da sua casa? Qual é os filmes estrangeiros? Qual é as portas que você está abrindo? Porque depois que está aqui dentro, culpa todo mundo. Mas não se culpa. Aí depois traz para o pastor para resolver o problema. Depois que é uma clínica que fica o quê? Todo dia tem clínica. Mas chega em casa faz de um jeito, chega aqui faz de outro. Sai bem e volta mal. Presta atenção. É 50-50 aqui. Você faz a sua parte, a gente faz a nossa. E aquele que sustenta eu e você é Deus. É uma luta para salvar essa geração. Mas se você permite coisas na sua vida, acaba assim. Mas calma que vai ficar pior. Vamos lá. Eu os repreendi, invoquei maldição sobre eles. Repita comigo. Bati em alguns. Traz alguns aqui para mim. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Traz o fulano. Peraí, eu tenho uma lista aqui, ó. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consintam mais em dar suas filhas em casamento e aos seus filhos. Não se misturem com o diabo. Não achem que não tem problema. Sempre tem problema. Não consintam em mais dar suas filhas em casamento aos seus filhos dele, nem haja em casamento das filhas dele com seus filhos e com vocês. Aqui é um exemplo de quem não deu certo na vida, que era para dar certo. 26.
Não foi por causa de casamento que como esses que Salomão, um dos mais sábios que pisou, o mais rico que pisou, pecou. Aí você vai falar para mim que você é mais inteligente que ele. Para mim que você vai conseguir. Neemias, ele foi certeiro aqui. Você acha que você consegue. Salomão não conseguiu, você vai conseguir. Tá. Agora fala do papagaio agora. Essa piada eu já conheço. O rei de Israel, entre as muitas nações não havia um rei algum como ele. Ele era, repita comigo, amado por Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido, repita comigo, induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. É por isso que a gente luta tanto. Dá o primeiro beijo no altar. Não se mistura. Não veja coisas imorais. Você pode ser virgem, mas não quer dizer que você é puro. Tem gente que fala, bispo, eu sou virgem ainda, mas está cheio. Olha, a bispo estava falando ontem sobre pornografia. A nossa vida, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Não tem margem. Deus, ele quer um povo puro, um povo santo, um povo que se dedica, um povo que se doa, um povo que renuncia, um povo que se entrega, um povo que mergulha. Seja santo. Porque quanto mais santo você é, o Senhor, Ele vai preparar a pessoa certa, vai acontecer. Olha, está um casamento lindo, é quando as pessoas, aqueles que se guardam, dão o seu primeiro beijo no altar, é sua primeira esposa, é seu primeiro marido, é o seu primeiro contato. É um só, para o resto da vida. Vale a pena viver essa vida, vale a pena renunciar. Vale a pena esperar um pouco mais. Espera um pouco mais. Aguarda um pouco mais. Deus, ele está preparando uma linda esposa. Quem disse que que a noiva demora que é rápida para se arrumar? É ou não é? O homem está assim, passou um gel, acordou, né, vai com bota o terno, está pronto. Né? Noiva não, ela se prepara, ela bota o véu, bota a maquiagem, vem aquela representação da noiva linda, com aquele véu grande, toda maquiada, toda bonita, e ficou lá, muitas vezes ficou o quê? O dia inteiro. Quanto tempo aí as que casaram? 6 horas? 5 horas? Quanto tempo demora? Ficou o dia inteiro. Às vezes 10 horas fica no salão. Mas também quando chega, é o auge. Né? Ficou feio agora. É o auge. Entendeu? Então, agora ele está consertando o que ele falou. Vocês estão vendo, né? Falou assim, é o auge, né? Acabou, dali é só para baixo. Brincadeira. Não, mas é verdade. Né? Não isso, mas o que eu estou falando. Continua. Bom, o que ele está falando. Não perca a sua vida, não perca as oportunidades. Ouça o que a palavra está dizendo. Aprenda com a história de Neemias. Né, quando você ouvir, vamos ler em Neemias, não fique, de novo, eu já ouvi. Não, é interessante, toda vez que você lê sobre Neemias, você aprende algo que estava ali escondido, que você não tinha o entendimento. Então, tome essa decisão, ouça as palavras, ouça e siga o que o Senhor está falando. Não se misture. Feche as portas erradas do pecado e abra a porta para o Senhor, para a santidade, para a vida com Deus. Ali, põe ordem na sua casa. E quando você faz isso, Deus vem acrescentando mais e mais na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. E eu quero ler Neemias 8 para você aqui. Bispo, eu não aguento mais. Calma que está acabando. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Repita comigo, unidade.
em frente à porta das águas. Quando a gente fala de água, a gente fala do quê? Hã? Espírito. Pediram ao escriba Esdras que trouxera um livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, guarda bem isso, tá? 7º mês. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Você entendeu? No primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Todos os que podiam entender. Vamos lá. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas. Em frente da porta das águas. Na presença dos homens e mulheres e de outros que podiam entender, e de todo o povo que ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião, e ao seu lado à direita estava Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias, Maisés, à esquerda era Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Tudo que está nesse capítulo é para você pegar e já botar na sua vida, entender. Toda vez que a gente abre o livro, nós nos levantamos. Aqui já tem uma mensagem. Vamos lá. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém, assim seja. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias, instruíram o povo na lei, todos permaneciam ali. Leram um livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Todos ali, aqueles 13 que estavam junto com Neemias, com Esdras, estavam lá ensinando o povo. Eles ouviam, eles falavam, interpretavam e explicavam. Leram um livro, então Neemias, o governador Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor. Nada de tristeza, nada de choro. No momento que o povo começou a ler, e começou a ver, e começou a entender, e começou a enxergar o problema que eles estavam, eles começaram a ficar tristes, e começaram a se entristecer. E ver aquele peso, aquela acusação, aquela vergonha. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Repita comigo, a alegria do Senhor os fortalecerá. Comam e bebam. Hoje é dia de alegria. Hoje nós estamos enxergando muitas coisas. Hoje portas estão sendo abertas. Hoje escamas estão sendo arrancadas. Hoje mordaças foram tiradas. Hoje tampões foram tirados. Hoje correntes foram quebradas. Sim, nós não gostamos de ver muitas coisas, nem de ouvir muitas coisas.
E não deixa o diabo vir com essa acusação de achar que tudo acabou, que parece que nada valeu a pena. Não, quando você lê no 7, eu estou no 8, no 7 já tinha acabado, já tinha finalizado. O muro estava pronto, mas sabe o que faltava lá dentro? Faltava a gente. As casas ainda não estavam reconstruídas no 7. Faltava a gente. Ou seja, você precisava ocupar agora, você precisava encher. E aí ele tem uma lista daqueles, e ele vai chamando, e vai chamando, e vai botando o povo lá dentro. E depois que ele bota o povo lá dentro, começa a reconstrução, agora ele precisa agora falar para o povo. O que está acontecendo? E eu vou ler a lei para você precisa ouvir agora. O povo nesse momento começou a ficar triste. Os levitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Olha para essa pessoa e fala: não fica triste. Hoje é o dia santo. Hoje é um dia santo. Não fica triste. Não, hoje é um grande dia. Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar o grande dia, com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Repita comigo. Pois agora compreendiam. Repita comigo. Compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Agora eles estavam entendendo. Por quê? Porque Esdras falava e os 13 levitas iam lá, explicava e traduzia, e falava, e acalmava, e levantava, e alegrava. Eles estavam lá fazendo esse papel, né? 12, 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar a palavra da lei. Descobriram que estavam escrito na lei e que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deviam morar em tendas durante as festas, a festa do 7º mês. O que eu falei lá em cima? O primeiro dia do 7º mês, não foi? Eles começaram, abriu o livro. Havia uma ordem. Você vai lá em Levíticos, aqui ó, Levíticos 23, havia uma ordem. 15º, no primeiro dia haverá uma reunião sagrada, durante 7 dias apresente ao Senhor ofertas preparadas ao fogo, 8º dia faça outra reunião. Estas são festas fixas que vocês proclamarão com reuniões sagradas para trazer ao Senhor ofertas preparadas ao fogo. Vamos lá embaixo, que é onde eu quero que vocês entendam. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Assim anunciou Moisés aos israelitas. Então vamos lá, vamos entender onde eu quero chegar. Você vê aqui, ó. Descobriram, Neemias 8,14, descobriram que estava escrito no livro, que eles precisavam comemorar. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres. Por que existia essa festa? Essa festa era realizada anualmente. Por que existia essa festa? Presta atenção, por favor. Para comemorar e lembrar que o Senhor tinha tirado eles do Egito. E no momento que eles viram que estava faltando algo, eles anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas, em lugares altos, e tragam ramos de oliveira. O que tem oliveira? É azeite? O que representa o azeite? Unção. Vai entendendo onde eu quero chegar.
tragam os ramos de oliveira cultivadas de oliveiras silvestres, de de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Vai para o 16. Então o povo saiu, trouxe os ramos e eles mesmos construíram tendas, repita comigo, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo e na praça junto à porta das águas. Então, esse é um tempo que o Senhor fala para você, pegue esta unção e começa a colocar e fazer casas. Você vai ficar debaixo dessa unção, começando pela sua casa, começando pelo seu terraço. Começando pelo seu terraço da sua casa. Façam tendas, porque você precisa lembrar que você está numa unção. Deus já te tirou do Egito. Deus já te tirou daquela escravidão. Você precisa lembrar e você precisa comemorar e fazer tendas de oliveira, entender que você está debaixo de uma unção, a unção da restauração, a unção do impossível, começando na sua casa, depois nos pátios, começando pelas ruas, onde você trabalha, nas suas casas, depois você vai aumentando, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Hoje eu estava tomando banho, e ele me deu eu fiquei muito tocado com o que o Senhor estava falando ali. Porque na hora você vê que a primeira porta que foi restaurada foi a porta das ovelhas. A última porta foi a porta de Efraim. E você vê em Gênesis 48, em seguida José os tirou do colo, curvou-se, e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da sua mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, se aproximou. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes dos seus pais, pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, que cresceram muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim da cabeça de Efraim para de Manassés. Ele disse, e lhe disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, também será grande, apesar disso seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes tornarão. E o que eu entendi naquele momento? Que o Senhor vai e quer abençoar aqueles que decidiram agora, aqueles que vieram agora, aqueles que são novos na fé, talvez passaram muito tempo, mas tomaram uma decisão. Abençoando os novos recebendo a bênção maior do que os velhos, que estão muito tempo aqui. Novos que estão chegando, Deus quer abençoar. Aqueles que decidiram por último, mas decidiram.
aqueles que chegaram por último, aqueles que converteram por último, aqueles que chegaram depois. Efraim era o mais novo, mas ele foi abençoado. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. E eu entendi naquele momento que a última porta foi reconstruída foi Efraim. Um povo que tinha demorado tanto para se posicionar, tanto para reconstruir, mas Deus iria abençoar, e Deus iria derramar uma bênção para aqueles que chegaram depois, para aqueles que decidiram depois, para aqueles que muitas vezes é menosprezado pela sua idade, pela sua fé, pela sua experiência. Chegaram depois, veio por último. José foi o último. Davi foi o último. Era menosprezado. Então você precisa crer e acreditar no que Deus está falando. Deus, Ele quer abençoar os novos, os últimos, mas aqueles que decidiram. Não pode ser a bênção parecer que seria para o primogênito, mas ali foi para o mais novo. Então na hora eu pensei, olha, quantas vezes a gente demora tanto para entender, tanto para se posicionar, quantos propósitos a gente fez, quantas vezes a gente vê, pessoas há tanto tempo na igreja, mas agora tomaram uma decisão, começaram de novo a se relacionar, a buscar esse primeiro amor. Acredita que porque eu acredito que Deus, Ele quer abençoar os mais novos. Deus, Ele quer botar e derramar sobre os mais novos. E não é só de idade não estou falando de idade não aqui. Eu estava falando aquele que se posicionou. Pode ter sido o último a chegar, mas será o maior do que os mais velhos. Pode ter decidido por último, pode ter se posicionado por último, mas os últimos serão os primeiros. Passando na frente de pessoas que estão há muito tempo fazendo aí, há muito tempo na cadeira, chegando agora, conhecendo a igreja agora, decidindo agora. Talvez você está muito tempo pulando igreja em igreja, talvez é a primeira vez que você está aqui. Talvez você começou a conhecer o Ministério Mudança de Vida agora, nesse propósito de 52 dias. Quando você olha para o lado, tem um que tem 5 anos, tem outro que tem 10 anos de igreja, tem outro que tem 30 anos de fé, mas eu acredito que Deus está falando que vai abençoar os últimos que chegaram. E os últimos que chegaram serão os maiores daqueles que já estavam aí. Daqueles que tinha tudo. Tanto que o próprio pai tentou pegar a mão do pai dele para colocar, porque ali era o certo. Ali era o certo. Era o mais velho, Manassés. Por que a mão estava na cabeça? A mão direita estava na cabeça de Efraim. Porque ele era o certo. Efraim seria maior do que Manassés. E eu acredito que nós somos as descendentes de Efraim, aqueles que serão abençoados, e será um povo maior do que aqueles que teoricamente deveria e seria os primeiros. Eu acredito nisso. E eu quero que você acredite nisso também. Que Deus, Ele quer abençoar e quer abençoar o povo de Efraim. Ali, você vê aqui, em Neemias, o povo troviando, e todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas.
Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e a alegria deles foi muito grande. Desde o dia de Josué, não estavam sendo cumpridos e não estavam sendo festejado essa conquista. Você pode estar vivendo uma vida somente convivendo com uma libertação do Egito. Mas não conviva somente na sua mente, na sua memória, mas comemore a sua libertação pela fé. Comemore! Eu já sou livre! O pecado não faz mais parte da minha vida! Eu vou comemorar, porque isso é um ato de fé. Não é somente estar na sua memória e repetir com a sua boca, eu estou livre. Não, você vai comemorar. Eu não sou mais mentiroso. Eu não sou mais miserável. Eu não sou mais imoral. Eu não estou mais vivendo nessa vergonha. Eu fui livre, eu fui livre. O Senhor já te libertou. Comemore, porque desde o tempo de Josué, o povo não estava comemorando daquele jeito. Dia após dia, desde o primeiro dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Eles perceberam, peraí, tinha alguma coisa que tinha que ser feita. Nós estamos no 7º mês e nós não estamos comemorando. Correm para as montanhas e pega os ramos de oliveira. Começa a reconstruir primeiro em cima do teu terraço. Acredite nessa unção que começa pela sua casa. Acredite que essa unção começando da sua casa vai para o pátio. Onde é seu pátio? Depois vai para o pátio do templo. Vai chegando. Não começa daqui para a sua casa. Você precisa consertar e arrumar e entender que a unção começa na sua casa. Essa unção, essa tenda, o início começa na sua casa. E eu acredito nisso. Você crê? Pega seu propósito nesse momento e vamos orar. Pai amado, Pai querido, meu Deus, nós temos um povo aqui hoje, Senhor. Um povo, meu Pai, que hoje, que quando meu Pai viu as palavras que foram explicadas, o livro, meu Pai, que foi aberto, meu Deus, é um povo que se levantou, meu Deus, e a partir de hoje, meu Deus, começa a comemorar, começa, meu Pai, a glorificar, começa a festejar, meu Deus, que está livre, foi tirado do Egito, não mais, meu Deus, está vivendo nessa humilhação, meu Deus. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, na reconstrução, nós cremos, meu Pai, nós cremos na restauração, nós cremos no novo tempo, nós cremos, meu Pai, em portas sendo fechadas, nós cremos em portas sendo abertas, nós cremos, meu Pai, que o Senhor está reconstruindo muros, meu Pai, que estavam em ruínas, meu Deus, em o nome de Jesus, declara nesse momento, o Senhor está reconstruindo essa área da minha vida, o Senhor está reconstruindo o meu espiritual, o meu emocional, o meu financeiro, a minha família, o meu casamento. Fala para o Senhor, meu Deus, eu estou vivendo uma reconstrução, os muros estão sendo reconstruídos, eu não mais vou viver essa humilhação, esta vergonha, acabou esse tempo na minha vida, eu passo uma risca no chão, e a partir de hoje, eu vou comemorar a minha libertação, porque tem uma unção, meu Deus, a unção, meu Deus, a unção da restauração, a unção do impossível, meu Deus, eu creio nessa unção, a unção da restauração, a unção do impossível, a unção, meu Deus, que está assim, meu Pai, pegando, meu Pai, aqueles que chegaram por último, que aceitaram Jesus por último, que se arrependeram por último, que são novos na fé, novos de idade, meu Deus, mas a bênção chegará antes de Manassés, meu Deus.
Eu creio, Senhor. A bênção, meu Pai, chegando, meu Deus. Eu creio, meu Deus, no Senhor, meu Pai, derramando e abençoando, meu Pai, os nossos jovens, a nossa igreja, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida. Eu creio, meu Pai, num novo tempo. Eu creio, meu Pai, numa bênção sendo derramada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, meu Deus. Creia nesse momento. Não fique com a sua boca fechada. Abra a sua boca e ore comigo. Deus quer ouvir as suas palavras. Você não está aqui para cumprir um protocolo. Você não está aqui porque é bonitinho ficar aqui. Não. Deus tem coisas grandes para você. Se coloca na brecha. Se coloca à disposição. Fala para Deus: eis-me aqui. Me usa, Senhor. Vem sobre mim, vem sobre minha casa, começa a derramar na minha casa, começa a derramar na minha família, começa a mudar esse tempo, meu Deus, começa a restaurar, Senhor, começa a restaurar, meu Pai, a vida, meu Pai, dos jovens, começa a restaurar os pais, começa a restaurar as famílias, começa a restaurar, meu Pai, os casamentos, começa a restaurar os ministérios, começa a tirar as escamas, tira as mordaças, levanta o nosso povo, derrama essa unção, meu Pai, a partir de hoje, pela fé, meu Deus, o teu povo vai comemorar, vai festejar, Senhor, vai festejar, porque pela fé, o Senhor já tirou do Egito, meu Pai, o Senhor já libertou, o Senhor já tirou, meu Pai, a vergonha, o Senhor já tirou a vergonha, o Senhor já tirou a vergonha, em o nome do Senhor Jesus. O Senhor já tirou a vergonha do nosso povo, dos nossos jovens, do Ministério Mudança de Vida. Eu creio, meu Deus, em um novo tempo, meu Deus, na vida dos nossos jovens, dos nossos líderes, da nossa casa, das nossas crianças. Eu creio, meu Pai, no novo tempo, meu Deus, começando, meu Deus, e o mais novo, meu Pai, será, meu Pai, maior, meu Deus, do que o mais velho. O mais novo será maior, meu Deus, maior, meu Deus. Pode ter demorado, sim, meu Deus, pode ter demorado, meu Deus, 120 anos para reconstruir, meu Deus, mas quando aquela porta foi fechada, quando aquela tranca, quando aquela chave foi virada, meu Deus, era a porta de Efraim, meu Deus, meu Pai, colocando na frente aqueles que estavam por último, meu Deus. O Senhor está restaurando os meus sonhos. O Senhor está restaurando minha vida, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor está restaurando os meus sonhos. Creia dentro de você. Está difícil até de orar aqui, porque eu vejo tão nítido, tão claro. Pode ter demorado muito tempo. Pode ter demorado muito tempo. Você pode ter ficado uma vida em ruína, uma vida cego, uma vida a viver sendo uma chacota para as outras nações. Você pode ter vivido uma vida de derrota por muito tempo, uma vida de fracasso por muito tempo, mas quando você fechar a última porta, aquele que estava à sua frente vai ficar atrás de você. O Senhor pegando aquele que chegou depois, aquele que veio por último, e colocando à frente dos demais que tinham mais experiências, mais tempo. O Senhor colocando na frente. Acredita que quando você fechar a última porta,
essa bênção, te dando a condição, a certeza de você sendo maior, um povo maior, uma nação maior, um povo mais forte do que aqueles que estavam mais tempo que você. Poderia ter plantado mais, ter feito mais do que você, mas um coração sincero faz você ir para frente, faz você ir para o primeiro da fila. Eu acredito nisso. A gente pode ter ficado muito tempo envolvido com sentimentos, acreditando que é o que eu tenho para a minha vida, viver em ruínas. Eu não vou ter mais nada, não tenho mais nada para receber. Não. Eu acredito nisso. Creia que Deus está fazendo essa restauração. E aquilo que parecia impossível, se tornando possível. Aquilo que parecia que demorar uma vida para acontecer, acontecendo em pouco tempo. Em pouco tempo. Foi 52 dias para mostrar que Deus não está baseado em tempo. Deus não está baseado em experiências. Deus não está baseado em pessoas cheias de diploma, que conhecem a Bíblia de capa a capa. Não, Deus quer um coração sincero, um coração que obedece e ama a Ele. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Deus. Porque eu acredito, meu Deus, que o Senhor está, meu Deus, mudando a ordem das coisas. O Senhor está colocando muita gente à frente, meu Deus. O Senhor está colocando, meu Deus, muita gente à frente, meu Deus. Levantando uma nação, meu Pai, levantando um povo, meu Deus. Eu acredito, meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus, continue falando, meu Pai, conduzindo o nosso povo e sustentando, meu Deus, por todo esses 52 dias, meu Deus, e após ele também. Eu creio, meu Pai, no melhor mês e no melhor ano da nossa vida. Eu creio, meu Pai, bênçãos inéditas, portas sendo abertas, meu Pai, já neste sábado, meu Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos demais. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus.